E aí, meus amores, voltei aqui no canal depois de trabalhar algumas coisas internas e agora eu tô um pouco animada para gravar vídeo e bater um papo com vocês. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, eu quero começar esse vídeo com dois recadinhos rápidos. O primeiro é que eu sumi um tempo porque meu canal estava recebendo alguns avisos de direitos autorais. Então eu fiquei com receio de continuar falando sobre The Glory e acabei pausando. O segundo recado é sobre o meu vídeo de The First Frost. Ele foi bloqueado aqui no YouTube. E mesmo tentando reeditar, não deu certo. Por conta disso, não vou subir ele de novo no canal, porque provavelmente vai ser bloqueado e aí vai se tornar uma confusão. Então, quem quiser assistir, o vídeo tá lá no TikTok, dividido em partes. São 7, eu acho, no total. Aqui no YouTube, eu não vou repostar mais, ok? Então, bora para o vídeo, que é o que esperar do final de The Glory. Sinceramente, gente, eu não espero um final feliz. O drama tem apenas 30 episódios e hoje eu estou no 24. Eu acho que lança tudo essa semana, né? Vai terminar essa semana. E, honestamente, eu não vejo um final feliz sendo possível nesse contexto. Na minha opinião, um final feliz seria ela desmascarando o pai morrendo lentamente e dolorosamente, porque depois de tudo que ele fez, ele merece, e claro, a Hanyang sendo feliz com Yushi e a pequenininha. Na minha cabeça, gente, tem uma teoria de que a Hanyang pode morrer para salvar a família do Yushi. Tanto que ela prepara o próprio divórcio caso aconteça algo, né? E Yun-shi descobre isso. Outra possibilidade é que Yun-shi morreria pela doença e ela ficaria responsável pela família dele. Mas até agora não vimos nada relacionado à doença dele, né? Eu não sei se eu li a sinopse direito, só sei que ele sempre fala para Hanyang que se algo acontecer com ele, ela será responsável pela família dele. E faz com que ela prometa isso. Então a doença de Yun-shi se encaixa nesse ponto, porque ele tem medo de morrer de repente. Muita coisa aconteceu, mas a pior delas, sem dúvida, foi o pai da Hanyang ter matado a mãe dela. Gente, que cara mais psicopata. Eu realmente acho que esse personagem tem traços de psicopatia. Ele não expressa sentimentos e quando se expressa é para manipular. Ele mata sem dó. Tudo é premeditado, não é algo feito de forma impulsiva. Ele é calculista e frio. Algumas dorameiras vieram falando que ele é esquizofrênico, mas eu não acho que seria isso. Se eu estiver errada, me corrija nos comentários. Mas eu acho que esquizofrenia faz a pessoa perder a noção e sempre ver o próximo como uma ameaça. Tipo, eu vou te matar porque você é uma ameaça à minha existência. Isso não acontece com ele. Ele tem consciência do que faz e age de forma racional. A verdade é que todo mundo nesse drama precisaria de um psicólogo. Porque olha só, a mãe da Hanyang ficou obcecada em destruir a vida do marido e agora estamos vendo a mesma coisa com a Hanyang, que está obcecada em destruir o pai. É bizarro pensar nisso, né? Outra coisa que eu achei ridícula foi o drama ter feito a mãe da Hanyang recuperar o movimento das pernas. A própria Hanyang lutou horrores, inclusive carregou um corpo morto sozinho para inocentar a família inteira. A China nos deu toda uma esperança para no final a mãe dela morrer da pior forma possível. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E o homem que ela amava e que seguiria uma vida feliz com ela também morre. Não só ele, mas as empregadas também que estavam com os dois. Agora vamos comentar sobre a morte do irmão da Hanyang. Gente, que moleque burro, viu? Morreu porque levou um tropeção. Eu realmente esperava mais dele no drama. Mas ele morreu de uma forma tão ridícula. Eu assistindo o drama, fiquei tipo, gente, ele não pode ter morrido assim, né? Você jura, China, que ele vai morrer dessa forma? Tá de brincadeira comigo? Aí vem o velório dele. E eu não consegui, gente, me desculpa, mas eu ri. Eu jurava que ele ia fazer alguma vingança, se aliar ao pai, mas fui totalmente enganada. Gente, eu fiquei em choque quando eu descobri que o Yun-shi era mais um dos filhos adotivos daquele cara. Isso me pegou muito de surpresa. Eu não estava prevendo por esse absurdo. E ele usando a Hanyang? Eu pensei comigo mesma, boy, você deveria ter pensado melhor. Depois a Hanyang usa ele e ele fica revoltado. Mas peraí, não é assim. Você usou ela, então ela também tem o mesmo direito. O que você deveria ter feito, Yun-shi, foi analisar a situação, porque a Hanyang atropela todo mundo para alcançar o objetivo dela.
que é acabar com o pai. Inclusive, ela passa por cima do Enchi. Nos últimos episódios que eu vi, ela chega até a dar uma facada nele. Então, assim, deu mole, boy. Todas as cenas dessa lindinha me dava vontade de chorar, mas essa última eu não aguentei e chorei. Foi aquela cena da Hanyang encontrando ela no esconderijo segurando uma faca. Aí ela toda delicada, chorando, conversando com a Hanyang, ela consegue fazer com que a Hanyang desista de matar o próprio pai naquela hora, né, naquele momento, porque o ranço ainda continua presente, né, da Hanyang. A Hanyang se vê nela, porque as duas não têm mãe, e a pequena praticamente repete as mesmas palavras que a Hanyang disse para a mãe dela, que só queria uma mãe e um lar. Essa menina conseguiu me pegar de jeito, chorei com ela. Gente, esses dois são uma incógnita. Eles gostam um do outro, mas ninguém admite isso. E a Hanyang está tão focada em matar o pai que nem aproveita os momentos com Yunxi. Eles estão sempre conspirando, bolando esquemas, sem tempo para romance. Já o Yunxi, achei que ele começou a gostar dela muito cedo no drama. Ele foi bem coração mole. A Hanyang, por outro lado, é muito bruta. Ela não é maleável com ele. E depois que descobriu que foi usada, piorou. Enquanto ele tenta se aproximar aos poucos, ela continua dura como pedra. Essas diferenças de personalidade criam um contraste enorme entre os dois. E, sinceramente, eu não vejo possibilidade de final feliz. Eu não vejo isso. Olhando para a personalidade da Hanyang, se for necessário, ela vai morrer para cumprir seu objetivo de acabar com o pai. Uma obsessão que começou com a mãe vai terminar com a filha. Eu espero que tudo dê certo, mas se tratando de ser dramas históricos, minha gente, eu já vou preparada para o pior. Se tiver um final feliz, eu vou ficar chocada. Será que eu esqueci de algo? Acho que não, mas se eu esqueci, comenta aqui embaixo. Essas foram as cenas que eu me lembro que me marcaram. E para quem está assistindo o drama, o que vocês estão achando? Vamos focar sobre o assunto. Perdoem mais uma vez por eu não ter dado continuidade ao resumo, mas está bem complicado com esses problemas de direito autorais. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, porque isso ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!